Bem-vindos a mais uma edição de Guimarães em Debate, um programa do Jornal de Guimarães, semanalmente, à sexta-feira, a partir das 21 horas, nas diferentes plataformas digitais deste jornal. Esta semana, o painel do Guimarães em Debate é constituído pelo Vítor Oliveira, pela Mariana Silva e pelo Carlos Caneja Amorim, que nos próximos minutos vão olhar para alguns dos temas que vão marcando a atualidade no Concelho de Guimarães. Senhor e meus senhores, bem-vindos. Ora, o Vítor Oliveira acha que, estando nós próximos das Gualterianas, em mais uma edição das festas da cidade, é importante olhar para o programa, olhar para aquilo que de mais importante vai acontecer. Para a segunda parte do programa, o Carlos Caneja Amorim sugeriu que se fizesse uma espécie de um balanço do estado em que se encontram as transferências de competências para as autarquias locais, no caso concreto para a autarquia vimaranense, e em que ponto está o pacote financeiro. São estes os temas que nos propomos abordar hoje e, como sempre, contamos com a sua companhia, com o seu interesse para nos seguir semanalmente. Ora, estamos então a cerca de 15 dias do início das Gualterianas e Vítor Oliveira quer olhar para estas Gualterianas de 2023. Porquê? Haverá assim alguma coisa tão extraordinária que vai acontecer que fuja do padrão habitual? Olá, António Magalhães. Boa noite, cumprimento o António Magalhães, também o Carlos Caneja Amorim e ainda a Mariana Silva, colegas do painel. É importante porque são as festas que caracterizam Guimarães, as festas da cidade igualterianas, que são centenárias, que têm uma longa tradição no nosso concelho e no nosso território e que, no meu ponto de vista, estaria na hora de ter um ponto de viragem. Isto porquê? Porque, ao fim de 100 anos de história, as festas da cidade igualterianas de Guimarães necessitavam de uma nova roupagem, de novos motivos de atração e que, eventualmente, por serem novos, poderiam, possivelmente, António Magalhães, termos de recorrer a tesouros do passado que fizeram das festas gualterianas o ex-libris da cidade. A Marcha Gualteriana encerra todos os anos o cartaz. Há números que são icónicos. A Batalha das Flores alterna com o Cortejo do Linho. No entanto, eu acho que, mais do que as festas gualterianas, há um período de um mês que permite a criação de um hiato de tempo que faz com que não haja uma programação para as pessoas, para as grandes massas, que leve a população de Guimarães a ficar e a radicar-se no nosso concelho neste período de tempo. Eu recordo que há cerca de 2 décadas, a doutora Francisca Abreu, então vereador da Cultura, criou um programa muito interessante que era o Verão Vale a Pena em Guimarães. E esse Verão Vale a Pena em Guimarães poderia e permitia fazer a ponte entre julho e agosto. Há eventos, nesta altura em Guimarães, em julho. Há o Guimarães Alegre, o Vaudeville Rendezvous, o Lagosto, o Vai-me à Banda, só que não são eventos para as massas. São para nichos muito específicos e que, eventualmente, não permitem que a população fique aqui em Guimarães neste período de tempo. Vítor Oliveira, diria que há uma certa fixação, isso eu estou a utilizar o termo, pela cultura urbana ao nível de quem toma as decisões culturais em Guimarães? A cultura terá que ser para todos, não é só urbana, mas terá que ser programada no sentido de levar a que as pessoas não saiam para outras paragens neste período de tempo. E o facto de haver quase um mês sem grande atividade para as grandes massas faz com que, na minha ótica, as pessoas deixem Guimarães e eventualmente até antecipem o seu período de férias. Ora, o mês de junho, por sua vez, está demasiado concentrado com a Feira Afonsina, com a Sessão Solene do 24 de junho, as comemorações do 24 de junho, o São João, que muitos também celebram, e que fazem concorrência, dizem, pelo facto da Feira Afonsina se realizar agora em junho, as comemorações dos aniversários das vilas, que são elevadas nessa altura. Enfim, há um excesso de eventos no período de junho. Ora, esta divisão... E julho só teríamos a Noite Branca, que agora é o Sunset.
Estou a referir-me, atenção, a eventos de grande massa, para escalas, para as pessoas que mobilizam-se e que acabam por estar presentes nestes eventos. E eu recordo, eu fiz aqui uma pesquisa muito rápida. Este fim de semana, o Gerês vai ter uma animação de verão com diversos espetáculos. São 2 meses de eventos com 25 espetáculos no Gerês. O Gerês é conhecido por ter um espaço e um património cultural, um património natural que o caracteriza. Portanto, uma programação que complementa a oferta turística do Concelho de Terras de Douro, no qual domina o património natural. Exposende termina este fim de semana um programa Música na Praça. Espetáculos ao ar livre para grandes massas. Curiosamente, um vimaranense vai atuar neste evento, na circunstância, o Tiago Simões. Enfim, o facto de sem querer ser repetitivo, de se realizar e haver uma concentração excessiva de eventos em junho, possivelmente faz com que depois chegamos a julho e não tenhamos uma oferta cultural mais diversificada. Ela existe, mas é para nicho. Mesmo o vereador Paulo Lopes Silva, invocando que estas festas são sobre o signo da tradição e novidade, não encontra novidades. E eu também ouvi as declarações do vereador, e o vereador disse que há muitos regressos neste ano. E há o regresso de um cantor que já esteve cá em 2019. E esta é uma das imagens e é uma das críticas que é apontada, que é a repetição de grupos de música que passam por cá e que, enfim, não têm... E há queixa, permita-me, e há queixa dos artistas vimaranenses que praticamente estão ausentes. Embora o vereador tenha dito que não foi possível encontrar agenda nos artistas vimaranenses para poderem atuar nas Valtrianas. O que é um pouco estranho. Sobre essa questão, eu não sei se havia agenda ou se não havia agenda, portanto, eu acho que é difícil e é de compreensão não terem agenda, porque depois as reações logo a seguir fizeram-se ouvir e... Os grupos de música e os nomes da nossa praça estão disponíveis. Por exemplo, na Penha, o Verão Vale a Pena tem 2 meses de atividade que vai animar, e julgo que será a 2ª ou 3ª edição, começaram no ano passado, tenho essa ideia em mente, e que vai animar a Instância Turística da Penha. Ora, são pequenos eventos que não têm grande custo, que permitem que se crie dinâmica e que não se cultiva aquela imagem de que Guimarães agora já não acontece nada. Não, Guimarães ainda continua a acontecer. Ou então das duas uma. Não há comunicação e tem que haver um outro tipo de comunicação, se calhar de uma forma mais diferente, subtil, ou não tanto subtil, mais expressiva e mais expressa para que as pessoas tenham conhecimento dos eventos. Já agora, Vítor, eu ia pedir que comentasse também um outro aspecto deste cartaz das Valtrianas, foi anunciado por Paulo Lopes Silva, é que haverá abertura e acesso gratuito à Casa da Memória, ao CIAJG, portanto, ou seja, e de que forma é que se vai arranjar públicos? O público das Valtrianas estará disponível para esse tipo de... Essa é a questão, é que o público das Valtrianas é um público popular, de grandes massas, portanto não é de nichos. Os espaços até podem estar abertos e até se calhar, possivelmente terão uma outra visita. No entanto, se calhar a estratégia não será essa mais adequada. Muito bem. Carlos Carajé Amorim, já há alguns anos em Guimarães, o que faz do Carlos Carajé Amorim um vimaranense por adoção, mas como é que olha para estas Gualtrianas versão 2023? Antes de mais nada, boa noite a todos. Boa noite ao António Magalhães, ao Vitor Oliveira e à Mariana Silva. O que me oferece dizer até me remete para as minhas memórias e para a minha história pessoal. Os meus pais tinham um restaurante na Póvoa de Varzim e durante o mês de verão era quando era a época forte e a pior semana que nós tínhamos na altura era a semana dos Valtrianos. E eu lembro-me isso perfeitamente de perguntar ao meu pai porque é que se estava a ter tão poucos clientes e ele dizia, porque as Valtrianas de Guimarães. E portanto, e agora estranho quando o seu próprio Presidente da Câmara, o Dr. Domingos Bragança, reconhece, como reconheceu na última Assembleia Municipal, que de facto as Gualtrianas são um desafio porque reconhecidamente estão a passar uma fase difícil. Ele reconhece isso. Ele diz que no plano financeiro tem uma dificuldade que é Guimarães não tem apenas só as Gualtrianas, tem outros eventos
que a Câmara Municipal faz questão de dar centralidade, como é o 24 de junho, como o Vítor Oliveira já referiu, e a Feira Afonsina, que de facto divide aqui orçamentos e impede que haja uma possibilidade de ter uma programação melhor. Mas eu entendo que aqui há questões de fundo que têm que ser ultrapassadas e devem ser encaradas de frente. Eu julgo que sinto aqui e ali que no município não se tem orgulho nas tradições populares. No sentido de que as galterianas devem ser umas festas tipicamente, perdoa-se a redundância, tradicionais. Um arraial, um sentido de haver festa, de haver alegria e, de facto, sobretudo, de haver uma preocupação de ser uma festa de massas. Isto não é... Faz-me alguma confusão, honestamente, quando se tenta criar programas que tentam abarcar tudo. Quando se é tudo, não se é nada. São umas festas que têm que ter uma identidade própria. Atenção que estas festas, de facto, têm tido uma história um bocado atribulada, porque isto já vem do século XV, as feiras francas, e depois, no início do século XX, inclusivamente, já estavam a entrar em desuso, e é a Associação Comercial de Guimarães que, de facto, reinicia, logo na entrada do século XX, que inicia a celebração. Mas as próprias festas já foram celebradas foram organizadas por várias entidades, desde o Convívio, desde a Unidade Vimaranense, foi toda uma série de entidades, e que agora restou ficar à Câmara Municipal com a organização das festas. E, de facto, o que se pede aqui é que se crie uma identidade tradicional, que se crie uma identidade de festas típicas como elas devem ser. E a partir daí, de facto, me parece que, com todo o respeito, há dinheiro para tanta coisa, porque é que não há... Houve um esforço de 200 mil, passou para 250 mil euros, que foi o valor que está a ser agora investido. Mas, de facto, o programa das festas fica muito a desejar, mesmo nesse aspecto. E, por outro lado, mesmo os números, digamos assim, das festas, a marcha galteriana e tudo mais, está a perder aquela identidade, está a perder aquela força. Eu às vezes até me pergunto, mas certamente não será esse o caso, se a Câmara Municipal teme a liberdade até de sátira que existe na marcha walteriana, que inclusivamente até ficou famoso, julgo que por volta de 2010, aquela do António Magalhães, o seu Presidente da Câmara na altura, que foi tratado como sendo uma dona a amamentar, e tinha os tachos e as panelas à volta dele, e no sentido, com a brincadeira no sentido de que a Câmara Municipal há muito tacho e há muita panela, e parece que a Câmara Municipal parece que terá ficado traumatizada com esta liberdade de sátira. Nós temos de ter capacidade de nos rirmos de nós próprios, isto é fundamental. E o poder político também tem que ter essa... Porque em Guimarães, por vezes, também se diz que as associações passaram a estar muito na dependência da Câmara Municipal e passou a haver pouca liberdade na forma como as associações se manifestam e como as associações desenvolvem a sua atividade, em que, no fundo, a Câmara Municipal centraliza um pouco tudo à volta dela, Carlos, e deixa pouco espaço. Mas voltando às volterianas, diria que há uma indefinição do modelo a seguir? Há uma indefinição porque não se sabe o que se quer fazer com as festas. As festas devem assumir a sua matriz popular. Eu entendo que isso tem que ser claro. Tem que ser uma matriz tradicional e não ter vergonha disso. Mas a que se devem essas dúvidas, então, Carlos? Porque, repare, a partir do momento... É uma nova estética que está no poder político atual. Repare, se o António se recordou que ainda há pouco tempo houve uma polémica e que inclusivamente até foi falado na Assembleia Municipal, que foi uma peça que era para ser em Vila Flor, e estou a falar de João Baião, e que foi recusada por questões estéticas, porque entender que aquela não era uma peça para aquele espaço. E, portanto, dá-se a entender que há aqui um certo elitismo na forma como se olha para a cultura. E eu entendo que a cultura tem que ser plural, tem que ter vários tipos de... Porque há vários públicos. E, portanto, nós, em Guimarães, sem prejuízo, porque depois entra-se naquela memória da Capital Europeia da Cultura, entender que Festas Populares vai contra esse projeto de ser mais cosmopolita. E eu entendo que, hoje em dia, é mais cosmopolita as questões tradicionais. É isso que as pessoas procuram. As pessoas procuram experiências diferentes, não procuram sempre a mesma coisa, que é aqueles concertos típicos em que, de bandas estrangeiras, que também é importante, também é bom, mas também convém haver o contrário.
Muito bem, vamos ouvir a Mariana Silva. Mariana, como é que olhas para as Gualterianas 2023? Já olhaste para o programa? Quais são os comentários que se te oferecem? Sim, antes de mais, boa noite a todos. Eu já olhei para o programa, não vejo nada de especial para além daquilo que é comum e que é tradição, se assim quisermos chamar. Há aqui algumas questões que foram colocadas hoje que eu até trocaria aqui os meses, e falo da intervenção do Vítor. Agosto é que não há nada em Guimarães, é em agosto. Em agosto, as pessoas que agora até já estão a optar por tirar férias no mês de junho e julho, porque há outras são mais baratas, há outras realidades, as férias podem ser até mais acessíveis para as famílias e ficam mais em agosto em Guimarães, não têm nada para fazer, porque em agosto, a partir de agosto, no final da Marcha Gualteriana, à 1h, nós deixamos de ter o que fazer em Guimarães, não é? E por isso parece-me que há realmente aqui um vazio no verão, em que não há pouca oferta cultural para quem cá fica e para quem vem a Guimarães em turismo, não é? E que depois tem tem muito, que é o património, não é? Mas que não tem oferta para ficar, que é depois uma das críticas que nós que continuamos a enfrentar, que é os não ficam para dormir. Guimarães é uma cidade de passagem e os turistas vão para outras cidades onde estão realmente a acontecer coisas. Mas eu acho que há aqui um problema de reflexão e de se perceber o que é que se quer. E isso não é de hoje, não é em 2023 que nós descobrimos que não se sabe bem o que é que se quer fazer com as gualterianas. É um problema que já vem há alguns anos. Eu acho que toda a gente percebe que eu tenho uma ligação umbilical às gualterianas que me permite ter uma análise até mais focada de anos antigos e de perceber que aquela noite, sobretudo a última noite, que é da Marcha Gualteriana, era uma inundação de gente na cidade, era gente que não cabia e que não conseguia ver realmente o desfile, porque era muita gente, eram muitas caminhonetas que vinham de todo o lado para assistir ao desfile, e não foi assim há tantos anos quanto isso, e agora não. E agora as pessoas não vêm, não é assim? Porquê? Porque há outras ofertas. E eu acho que é isto que não está a ser considerado pelo Executivo Municipal. Que é, à nossa volta, nos outros municípios, há outras ofertas. Há outras feiras afonsinas, ou designadas de outra forma, há outras noites brancas, há outros sunsets, há uma diversidade maior de eventos nesta altura, que depois também nos retira gente, porque as pessoas estão mais focadas naquilo que está a acontecer à volta e que não acontecia. E por isso... Exato, aqui pelos vistos não vai haver. Mas há aqui esta questão central, que é: nós queremos assumir, Guimarães quer assumir as gualterianas como elas são, com o folclore, com as concertinas, com os bombos, com a Feira do Gado, com todas estas tradições realmente, quer assumi-las, estas tradições até ao fim, e sim senhor, vamos investir nisto e vamos publicitar isto, não é? Estas tradições, ou então andamos aqui no meio-meio, não é? Porque depois temos os bombos, o folclore, mas depois trazemos uns grupos de jovens para atrair, não é? Umas bandas mais ou menos conhecidas, para atrair outro público, e por isso fazemos aqui um meio-meio, não é? Como também, na minha opinião, o local escolhido para ter os carrosséis, uma opinião muito pessoal, que gostaria de frisar, para depois não usarem isto noutros fóruns, não é o indicado. Aquilo é claustrofóbico. Aquilo é assustador, e eu só lá vou porque tenho sobrinhos pequenos que não nem lá, e vou em horários em que aquilo tem pouca gente, porque eu acho que ali não é o sítio ideal para se ter os divertimentos todos uns em cima dos outros, num espaço tão curto, em que todas aquelas atrações estão ali e as pessoas estão todas muito umas em cima das outras. Por isso, houve sempre, ou nos últimos anos, há aqui uma dificuldade
em se perceber o que é que se quer nas gualterianas, de que forma é que se quer espalhar as gualterianas pela cidade, de que forma é que se quer impor as gualterianas, como elas são e como elas sempre foram, com as diversidades necessárias. Nós tínhamos touradas e agora não temos. Ainda bem, não é? Pronto, foi uma evolução, foi um desenvolvimento correto e positivo. Mas é claro que há aqui, este ano, os fados, pelos vistos, vão ter uma outra, vão predominar e vão ter outro espaço que não tinham até agora. E por isso, eu acho que está tudo bem desde que haja esta centralidade de se assumir que é isto que se quer. É isto que se quer para as gualterianas. E depois há os outros eventos, os outros momentos culturais, e que a cidade tenha sempre momentos culturais, porque é o que está a acontecer à nossa volta e por todo o país, que é manter as pessoas sentirem-se atraídas por aquilo que está a acontecer em Guimarães. E o facto de, em julho, haver realmente aqui umas 2 ou 3 semanas em que pouco acontece, e em agosto em que nada acontece, porque depois volta em setembro com o Manta, por exemplo, ou com outras que são realmente de nichos, não é? Mas isso tem que haver em todo lado. Não será essa a questão, Mariana? Digamos, uma certa dificuldade em ter eventos culturais que sejam para massas também, que não sejam só para nichos. Eu não tenho essa certeza. Eu acho que esta questão agora do João Baião, que falava ao Carlos, eu acho que nós também precisamos de refletir sobre estas questões, que é, quando a vereadora Francisca Abreu não permitia que os estudantes da Universidade de Minho fizessem lá o seu evento de tunas, ninguém se revoltou muito, porque ela também dizia que não era um espaço para eles. Não é? E por isso há locais em que determinados espetáculos não têm lugar. São opções. E por isso a cidade tem várias. Exato, tem que ser esclarecidas. Mas na altura era o mesmo argumento. Sim. Era igual. Por isso, só muda o figurino, não é? Só muda o figurino, que era igual. Tem que estar mandatada para decidir isso, era igual, tem que ter os critérios de decisão. Exatamente, mas na altura era igual o mesmo argumento, não era um espaço para aquela iniciativa. Por isso, a questão é o que é que nós queremos para os nossos espaços culturais, de responsabilidade do município e da oficina. Se queremos selecionar, então temos que selecionar sempre. Não podemos selecionar só de vez em quando. E se realmente há outros espaços em Guimarães que podem acolher esse tipo de espetáculos, seja ele qual for, seja de tunas, seja de revista, seja do que for, e que há realmente uma diversidade e podemos realmente todos comunicar uns com os outros na cidade. Inclusive com estas propostas de nichos como nós as classificamos. E por isso que também têm lugar. E a questão é que de cada vez que sai o cartaz das festas gualterianas, ninguém critica se tem mais bombos ou menos bombos, se tem mais folclore ou menos folclore, se tem mais concertinas ou menos concertinas, ou se tem cantares ao desafio ou menos cantares ao desafio. O que se critica é as bandas que vêm. As tais conhecidas, não é? Se houve ou não muito investimento, se houve ou não... Agora, é diferente quando se critica que não tem músicos de Guimarães e que podia ter. Isto é diferente. Isto aqui já é uma outra questão. Porque se as pessoas querem realmente os grandes cartazes, é uma coisa. Se as pessoas querem realmente a prata da casa, é outra. Isso é de valorizar. Que as pessoas queiram os grupos de Guimarães. Estes grupos que vêm, os cabeças de cartaz que vêm às gualterianas, têm na primeira parte artistas com menos expressão. Parece, estive a ver, mas parece que nenhum será de cá de Guimarães. Exatamente, mas a questão é essa, é porque é que foi feita essa opção, não é? E depois, porque é que desta vez houve, ou só se eu dos outros anos me escapou, mas não, eu acho que é a primeira vez que se põe em cima da mesa que não há artistas vimaranenses no cartaz. E por isso parece-me importante que se reflita sobre isto e que se perceba se as pessoas... a tal evento de massas se fazia com a prata da casa. Vítor Oliveira, últimos comentários sobre esta questão das gualterianas? Só para colocar duas questões. Sim, duas questões. Eu, quando me referia ao período de julho, estava a referir-me ao facto de haver um fio condutor na programação e não haver um hiato de tempo que interrompa a programação. Mas agosto, Mariana, nunca teve. Já nos tempos, em agosto nunca teve, a não serem as festas. Não é para atrair. Tem a sessão de cinema do Cineclube de Guimarães, já tem muita tradição. Pois, é um período pós-férias, aliás, normalmente as pessoas
Digo eu. Normalmente. Normalmente Só as que agora pessoas, as coisas estão a mudar. depois das festas gualterianas, vão de férias. Aliás, eu faço questão, eu sou um deles, que só vou de férias depois da marcha gualteriana. Já é uma longa tradição desde pequeno. Partilhámos também a mesma casa da marcha. Mas como recordava o Carlos Canas Amorim, em agosto o comércio na Póvoa ressentia-se na Semana das Gualterianas. Isto só demonstra que as gualterianas já tiveram tempos áureos, têm-se assistido nos últimos tempos a um declínio. Exatamente. Isso é evidente. E não vale a pena estarmos aqui a dourar a pílula. Não há cores. Assumiu isso? Não há cores partidárias, há uma só cor, a cor verde, que é a cor da cidade de Guimarães. Isso é que interessa. E Bem o que bonita. está aqui em causa é o facto de as festas da cidade estarem a perder o brilho que tiveram outrora. Isso é que é o fundamental. Eu recordo que há 3, 4 anos decorreu uma reunião na Plataforma das Artes e da Criatividade por causa do conceito. Com cerca de 20 personalidades que discutiram o modelo, o que fazer, o formato às festas da cidade igualterianas. Não sei se houve conclusões, se não houve, o que é que saiu, o que é que não saiu. Enfim, era importante, eventualmente, colocar-se essa questão e saber o que é que se poderá fazer de diferente. Em relação à questão do Carlos, acerca de, eventualmente, o Executivo ter ficado aborrecido por essa sátira. Eu creio que não, porque nas Nicolinas, as Janças de São Nicolau são mais ásperas do ponto de vista do poder, não é essa a questão de ter poder ou não ter poder. É a questão de que forma é que tem poder. A atribuição de subsídios. O orçamento é municipal. O orçamento das festas gualterianas é municipal. Mas quem faz o desfile é a Casa da Marcha. E a Casa da Marcha. Mas o financiamento é municipal e as festas são mais ou menos ricas de acordo com esse financiamento. Não é? Sim, mas falando em concreto do desfile, aconteça o que acontecer. A Casa da Marcha tem total autonomia e independência para fazer as sátiras e os momentos de humor que normalmente. Para concluir, concordo com a questão dos carrosséis que a Mariana colocou. De facto, não sei se eventualmente foi mais um prego no caixão para aquilo que estamos a assistir, porque desloca o que é o centro das atenções, os divertimentos, as diversões, os meninos. De facto, nós só vamos porque temos crianças em casa e familiares que fazem questão de ir. Porque aquele local não tem tradição para receber de todo as festas da cidade, neste caso os carrosséis e os divertimentos. Possivelmente no Parque das Hortas, só que acontece que houve uma intervenção no Parque das Hortas e após essa intervenção ficou afastada a hipótese de se colocar lá novamente os divertimentos. Foram colocados mais acima um pouco junto ao teleférico, também um pouco afastado, enfim. Não é fácil. Não é fácil. Mas, se me perguntares a minha opinião, eu sugeriria o Parque das Hortas. E sugerimos também que vamos às Gualterianas. Isso de certeza. Isso de certeza. Muito bem. O Carlos Canas Amorim acha que depois de termos falado nas festas, e ele ainda queria dizer mais alguma coisa, parece-me. São os tais 30 segundos que eu já tinha saudades. São os tais 1 minuto e 30. Não, António, eu julgo que nós também temos que ser sérios e dizer que aqui também se está a passar uma crise séria a nível do associativismo. As associações que existiam no próprio centro histórico, as associações que existem na cidade, estão a passar por momentos difíceis e desafiantes porque, em primeiro lugar, o centro está a ficar sem residentes e, por outro lado, não houve, a juventude não aderiu a essas associações e é esse tecido associativo que, por vezes, é fundamental e esses residentes que depois trazem a riqueza às próprias festas. E, de facto, eu julgo que aí a Câmara Municipal deveria pensar no conceito de transformar estas festas ainda mais associativas e investir no tecido associativo e sobretudo, impedir que ele acabe por fenecer, por falecer, digamos assim, porque, de facto, se o associativismo não for incentivado, vamos ter caminhos muito difíceis. E, por outro lado, até porque as festas gualterianas também eram as festas do encontro com os imigrantes, que era outra coisa que era muito importante, em que, inclusivamente, amigos que não se viam há muito tempo, era lá que se encontravam e, infelizmente, está-se a perder essa centralidade a nível das festas. Eu não sei se a Mariana tem também ainda mais algum comentário. Só mesmo esta questão do associativismo. É muito difícil nós... Eu acho que houve aqui um declínio de importância
Ou seja, não é só dar dinheiro à Casa da Marcha para fazer os carros alegóricos, não é? Não é só decorar as ruas com as iluminações ou trazer os carrosséis e temos a festa feita. É realmente envolver a população naquilo que são as festas da cidade e que sofreram com as mudanças e a gentrificação que houve no centro, sofreram ali algumas alterações, mas estas eram realmente as festas de voluntários, não é? Desde o primeiro minuto, desde da construção até ao dia, ao principal dia. Há um cartaz que estamos a ver que diz que é o surpreendente cortejo luminoso único no país, não é? E são por isso, exatamente, aqui. E são todos muito, muito bonitos. E totalmente eletrificado, ou seja, naquela altura era uma coisa magnífica. Hoje ainda porque são carros, eu gostaria de dizer que gosto muito deles e que não tenho o lado do coração muito, muito ligado a isso, mas tenho, não é? Mas são realmente ainda hoje, os carros alegóricos são coisas surpreendentes e são sempre, e é sempre um momento de brilho. E que foi este brilho dos carros não foi acompanhado realmente por um processo de evolução em que toda a cidade o concelho se pudesse realmente refletir neste cortejo com outro tipo de iniciativas e outro tipo de atividades. Ora bem, depois de irmos às festas, vamos então olhar para assuntos que são talvez um bocadinho mais... que exijam um bocado mais de atenção, porque o Carlos Caranja Amorim acha que é preciso fazer um balanço ao estado da transferência de competências para as câmaras municipais. Ele quererá certamente olhar para a Câmara Municipal de Guimarães, não é, Carlos? É mesmo isso, António, porque de facto eu julgo que acho que andamos todos um pouco distraídos com algo que nos devia que devia ser uma preocupação central, sobretudo na atividade política em Guimarães, que é perceber o ponto da situação em termos de envelope financeiro. O que eu quero dizer é que a Câmara Municipal de Guimarães, inclusivamente, adotou uma postura prudencial que eu acho que foi inteligente, no sentido que em 2019 só aceitou a transferência relativamente às vias de comunicação, e só numa questão de gestão, nem numa questão de domínio, e só no limite é que aceitou as transferências. Sobretudo estamos a falar na ação social, estamos a falar na educação e estamos a falar na habitação, que são 3 dossiês bastante pesados. E sobretudo até na educação era importante perceber, e nós temos que perceber, e era importante que até houvesse uma conferência de imprensa da Câmara Municipal para sabermos se o Orçamento de Estado está a financiar todas as responsabilidades que o município passou a assumir, ou se é o Orçamento Municipal que acaba por cobrir a diferença. E nós precisamos, os vimaranenses precisam de saber isso. Porque esta descentralização foi feita à pressa. Foi uma centralização feita basicamente para atribuir ações tarefeiras aos municípios, mas os municípios assumiram uma série de responsabilidades. Repara-se, António, relativamente à Direção-Geral das Autarquias Locais, todos os meses, é porque há números, nós precisamos de os conhecer. O município de Guimarães todos os meses tem que mandar os números de o que recebeu do envelope financeiro e quais foi o valor de encargos que suportou. O que nós precisamos, julgo que era importante, por isso é que eu também pedi para se provocar aqui o debate, de saber se, de facto, o dinheiro que o Estado transferiu para Guimarães, seja para o Fundo de Financiamento da Descentralização, seja até do Fundo Social Municipal, que vem do Orçamento de Estado para cada um dos municípios, se esse dinheiro foi suficiente ou se não foi suficiente. Porque é importante perceber isso, até porque, repare-se, é empírico, António. A taxa de inflação foi elevadíssima, os custos dispararam. E o silêncio da Câmara Municipal preocupa-me, porque, empiricamente, sem partir dos números reais, porque não os tenho a intuição que certamente a Câmara Municipal está a financiar parte destas despesas, o que não deveria acontecer, porque inclusivamente é previsto na lei que pode haver um reforço e a reafetação de verbas para a descentralização. Se o município de Guimarães demonstrar que está a gastar mais do que aquilo que recebeu,
o orçamento, o fundo de financiamento da descentralização tem que transferir o diferencial. E eu pergunto, sem criticar, porque inclusivamente nós temos vereadoras competentes nessas políticas setoriais, é indiscutível, mas precisamos de saber e deviam comunicar à população e à comunidade vimaranense em que ponto estamos a nível de contas. Curiosamente, o Jornal de Notícias de quarta-feira desta semana, trazia um trabalho sobre um certo estrangulamento que está a haver nas câmaras municipais decorrente do aumento dos encargos com a valorização das carreiras da função pública. Exatamente. A Associação Nacional de Municípios queixava-se amargamente e parece que algumas câmaras já estão a ficar com algumas dificuldades. Ora, isto é acrescentar mais problemas ao problema, não é, Mariana Silva? É, mas isso é uma das questões que nós alertamos desde o início, não é? Que é, sim senhor, este processo de transferência de competências aproxima o poder local daquilo que são as suas necessidades, mas tinham que ter a garantia de que o envelope financeiro vinha corresponder com as suas necessidades. E cada município tem necessidades distintas. E aquilo que se está a passar é que se percebe aqui e ali que há já algumas reclamações. Todos nos lembramos da ameaça do Presidente Rui Moreira no Porto de sair da Associação Nacional de Municípios Portugueses por causa da verba para a educação. A questão é muito prática, a questão é simples de ver. É que nós temos, e só por aí nós já podemos fazer este cálculo, esta observação empírica, não é? Que existiam 300 escolas que precisavam de obras urgentes em Portugal. Ao passar esta responsabilidade para os municípios, o que é que o Ministério da Educação está a fazer? O Governo está a passar esta responsabilidade de obras urgentes, não é uma porta e uma janela aqui, uma coisa ali, é de obras urgentes. Está a passar a responsabilidade para os municípios. Ora, se há municípios que conseguem, há outros que não conseguem. Se o envelope financeiro não corresponde às necessidades e às urgências das obras, o que acontece é que temos depois uma escola de João de Meira sem pavilhão. E não adianta o Sr. Presidente, na última Assembleia, dizer não estamos muito preocupados com isso porque o pavilhão está lá. Pois está, o pavilhão está lá, é verdade, mas está sem condições. E é assim que nós queremos que os nossos estudantes tenham desporto escolar e tenham aula de educação física sem condições. A biblioteca está lá, sim, é provável que haja lá uma salinha com livros, mas é assim que nós incentivamos os nossos estudantes a ler. Numa escola que teve obras e que se esqueceram do pavilhão e da biblioteca. Quer dizer, não há sequer capacidade depois de responder a todas as necessidades que já são antigas, não é? E que eu lembro aquela Assembleia Municipal descentralizada em Pevidém, que se falava da escola que precisava de obras e o Sr. Presidente dizia: mas só agora é que se lembraram que a escola precisa de obras. Não! Há muito tempo que se andava a reclamar as obras para a escola e depois é óbvio que agora, estando na responsabilidade do município, é ao município que se vai pedir contas. E o município não consegue, não é possível chegar a tudo. Nem é possível, por exemplo, quando nós falamos na falta de alojamento para estudantes, só se está a realizar agora por causa de um PRR, porque senão não estaria e continuaríamos com este problema. E quando falamos de habitação, que foi outro dos temas escolhidos pelo Carlos, quando falamos de habitação e falamos de 2% de habitação pública em todo o país, nós sabemos que isto é responsabilidade do Governo e das opções dos diferentes governos que lá estiveram, mas que agora passou para as mãos dos municípios. E os municípios vão conseguir fazer frente a isto e vão conseguir aumentar esta percentagem. E é da responsabilidade dos municípios ter este encargo. E por último, que foi outra questão que o Carlos não falou, a mobilidade. Será que todo este processo tão bom de alargamento de mobilidade de autocarros no concelho e no distrito, será que as CIMs vão aguentar? Com tantos encargos, os municípios ainda vão aguentar mais o encargo dos transportes públicos? Não vão, porque nós fomos reunir com a CIM do AVE e foi isso que nos foi dito. Os municípios estão cheios de despesas, ainda mais a do transporte. Vamos ver o que é que cai primeiro. Cai a educação, cai o transporte, cai a saúde, cai o património. O que é que vai cair primeiro?
não é? Vai ter que haver uma decisão. Vítor Oliveira do Bem, como é que olha para esta questão das transferências de competência e, sobretudo, já agora gostava que comentasse aquela proposta que o Carlos fez, no sentido de estabelecer um saldo entre o deve e o haver, o que se recebeu e o que se pagou, se o saldo é devedor ou o credor. Comunicar. Devíamos saber, sim, isso devíamos saber. Desde a Revolução de 74 que o Estado reconhece a existência de autarquias. O processo de descentralização começou em 76, com o primeiro quadro de transferências e competências da administração central para a administração local. Até à data, as competências das autarquias, em particular dos municípios, têm aumentado. Para que os municípios portugueses possam exercer as suas atividades, foram dotados de autonomia financeira e atribuídas algumas faculdades na obtenção de recursos, entre elas a obtenção da possibilidade do endividamento. Ora, o que é que nesta altura é fundamental? Sobretudo, fomentar o diálogo. Houve um governante que era defensor desse pressuposto e esse diálogo irá permitir o quê? Avaliar se os recursos financeiros de cada área de competências são, então, os mais adequados. Eu recordo que o facto de nós termos um discurso regionalista faz com que fiquemos agora aqui numa bifurcação. Aceitamos ou não aceitamos agora as competências que nos são delegadas? Qual a solução a adotar? Sendo certo que nesta fase em que se defende a regionalização e num momento como este, mas pelo menos defende-se, em que é possível acertar competências, se calhar não estávamos a ter esta discussão. Nós dizer que não a esta delegação de competências, a esta atribuição de competências para os municípios. Sabemos que é importante rever critérios de delegação de competências, isso é fundamental, para que não haja, sobretudo, um agravamento da situação financeira das autarquias. Essa é a grande questão. Mas sem o competente envelope. Até porque as câmaras, António, não estão com folga nesta altura. Nem as câmaras, eu acho que nem ninguém, mas sobretudo as câmaras nos seus orçamentos. Mas não achas estranho este silêncio de não sabermos os números? Porque todos nós temos essa preocupação. O dinheiro chegou ou não chegou, sobretudo na questão da educação. Eu julgo que nós temos essa curiosidade até para nos precavermos e para, se for preciso, juntarmos a nossa voz ao município. Há uma ferramenta que as autarquias têm oferecido alguma resistência em implementar, que é ter nos seus órgãos executivos um modelo de gestão. O que é que significa este modelo de gestão? Saber o que é que está a ser gasto e o dinheiro que está a entrar. E esse modelo de gestão é fundamental ser inculcado nos municípios e existe muita resistência. A Câmara de Guimarães está a tentar, numa fase inicial, pelo menos para que possa ter uma imagem e uma fotografia daquilo que existe, daquilo que é gasto verdadeiramente, para que depois não haja esta questão que agora o Carlos está a colocar. Saber se, de facto, na verdade, o dinheiro chegou ou não chegou, se está a ser gasto mais ou não, no sentido de estas competências que foram atribuídas aos municípios, neste caso ao município de Guimarães, se foram ou não bem-sucedidas. Eu recordo que a adesão voluntária dos municípios, das autarquias, a esta delegação de competências, para já está a ser muito baixa. E há autarquias já a colocar a questão de interpor providências cautelares no sentido de impedir a aceitação, porque não aceitam a delegação de competências. Claro. Muito bem. Sim. Permite-me, António. Muito rápido. Sem pressão, mas com alguma pressão. Não, António, porque em nome da verdade dizer o seguinte: todos os meses o município de Guimarães tem que comunicar a uma plataforma da Direção-Geral das Autarquias Locais quanto gastou e quanto recebeu. Portanto, os números existem. Pode a qualidade dos números, sobretudo dos encargos, como até o Vítor Oliveira agora alertou e bem, não estarem devidamente contabilizados. E depois, na gestão do dia-a-dia, essas operações, seja nas escolas, seja noutro tipo de atividades, é que sofrem perante as faturas que vêm para pagar. E o que eu acho que aqui é elementar e tem a ver com uma questão de fundo que eu defendo a nível de gestão da autarquia municipal, que deve-se sempre tentar envolver a comunidade nas questões políticas que são estruturais para o nosso futuro. Porque, repare-se, António, em 2022, no quarto trimestre, foram transferidos para Guimarães
Só na educação, quase 4 milhões de euros. Claro que isto envolve também as despesas de investimento durante o ano todo, durante o ano de 2022, 12 milhões 528 mil e 300 euros. Isto só do Fundo de Financiamento para a Descentralização. A nível do Fundo Social Municipal, foram transferidos no quarto trimestre 694 mil euros e foram, durante o ano, cerca de 3 milhões. A questão aqui é que, não distinguindo despesas correntes e despesas de investimento, nós temos que perceber o que é que foi gasto e o que é que foi, de facto, suportado ou por estes dois fundos ou pelo Orçamento Municipal. Porque, sejamos claros, se é o Orçamento Municipal, se são os impostos municipais que estão a pagar despesas que deveriam ser do Orçamento de Estado, nós temos aqui uma questão política grave que tem que ser atacada. Certamente voltaremos a estes temas em próximos programas, porque por agora estamos mesmo já a ultrapassar o tempo, mas impõe-se que, como sempre, convido o painel a trazer aqui à partilha algo que merece ser falado e que nós não falámos até agora, e que começaria precisamente pelo Vítor Oliveira. Vítor, o que é que ainda há para dizer relativamente ao Guimarães em Debate de hoje? Uma boa notícia fora da caixa. Não abordámos aqui, porque também não é esse o âmbito e o foco das nossas conversas, mas o aparecimento do jovem Daniel Ribeiro, que estava desaparecido há uns dias. Só para que quem nos segue fique claro, estamos a gravar este programa numa quarta-feira, precisamente no dia em que essa notícia foi conhecida. Tem horas, neste caso. Nós só iremos provar sexta-feira. Sexta-feira. Um jovem de 22 anos, vimaranense, que foi encontrado, foi a um festival de música em Esmoriz, na zona de Ovar, desapareceu, afastou-se dos amigos. Ainda não se conhecem grandes pormenores, porque, como o António disse, a notícia ainda é recente, mas nem sempre este tipo de notícias acabam com um final feliz, e neste caso foi. Carlos Caranjo Amorim, então o que é que ainda merece ser trazido aqui à partilha? A minha sugestão hoje é convidar todos os vimaranenses e outros que nos ouçam a irem à ópera. Nós temos aqui um convite que é feito pela Associação Artística Vimaranense. O nosso companheiro de debate, Francisco Teixeira, tem lá, é o presidente, e oferece-nos aqui o Mau Tempo em Portugal, uma ópera de Eurico Carrapatoso com o libreto de Miguel Jesus. Que é o 5º Festival de Canto Lírico de Guimarães. De facto, é uma excelente oferta cultural, de grande qualidade, e a Associação Artística Vimaranense tem-nos habituado a oferecer grandes produtos culturais, inclusivamente a Grande Serpente, que tinha o seu grande mérito em ser uma construção comunitária. E como eu disse anteriormente, eu até acho que no exercício do poder, o poder deve envolver a comunidade fazendo construções comunitárias para que, de facto, todos se sintam envolvidos. E a Mariana Silva vai-nos falar ainda de quê, Mariana? Vou falar do Parque de Lazer de Gondomar, da União de Freguesias Sou de Santa Maria, Sou de São Salvador e Gondomar, que tem um parque de lazer muito agradável, que tem uma ponte já há algum tempo, já há alguns anos, que não se podia utilizar, porque estava neste estado e tinha este impedimento de se passar, sendo que esta era uma outra que dava para aquele pedaço de terra e havia muita gente a frequentar este parque, eu inclusive, e este fim de semana, quando lá fui, fiquei completamente triste, para não dizer outra coisa, porque a ponte está neste estado. E a outra de madeira também desapareceu. Aquele parque vai deixar de ser tão atrativo para as pessoas. É um parque que tem mesas, que tem um espaço para jogar futebol, que tem casas de banho, que está perfeitamente adequado a que as famílias possam usar o espaço verde na sua cidade, no seu concelho, e que está neste estado. Ou seja, aquilo quase que se pode fazer antes da candidatura à Capital Verde e o depois da candidatura à Capital Verde. E percebermos que nem tudo
é assim, então, nem tudo são rosas na área do ambiente em Guimarães. Se não queremos a ponte, então vamos lá tirá-la. Se a queremos recuperar, então está na altura de a recuperar, porque ela já estava sem condições há vários anos. E depois, se não queremos financiamento nos parques verdes e queremos passar a responsabilidade para juntas de freguesias que não têm capacidade para poderem fazer este tipo de obras, temos que depois não andar com as bandeiras ao ombro dizendo que respeitamos muito o ambiente e que somos muito cuidadosos, e depois temos estas questões que é bem longe, não é? Gondomar é bem longe do centro da cidade e isso é infelizmente uma realidade que nos deixa muito tristes, que não se olhe para o concelho como um todo. Ou seja, recordando já Fumega, aqui a ponte não é uma passagem para outra margem. Não é. Guimarães em Debate está a chegar ao fim, esta edição, e tal como lembrávamos há pouco no debate relativamente ao mês de agosto, o Guimarães em Debate também vai a banhos. Regressaremos no próximo mês de setembro com novos temas, outros protagonistas, mas sempre esta vontade de trazer Guimarães ao debate.